Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Hadith, Metodologia e Literatura. Hoje, a nossa aula, falaremos sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus ahadith, o ensino, aprendizado e difusão deles. Sobre a transmissão dos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. O conjunto de ahadiths e a sunan do profeta sallallahu alaihi wasallam serviram a uma necessidade essencial dos muçulmanos, sejam eles indivíduos ou comunidades. Nesta aula, falaremos um pouco das atividades e dos meios utilizados para aprender, ensinar e preservar os ahadiths, e dos fatores que permitiram aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam levar a cabo as suas tarefas. Os métodos de ensino dos ahadiths pelo profeta, os métodos utilizados por ele para ensinar a sua sunnah ou ahadiths, podem ser classificados em 3 categorias. 1. O ensino verbal. 2. O ensino por meio da escrita, que era ditado aos escribas. 3. Através da demonstração. 1. No ensino da sunnah feito de forma verbal, ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, obviamente era o professor. Para facilitar a memorização e compreensão dos ensinamentos, ele costumava repetir 3 vezes as informações mais importantes. Depois de ensinar os companheiros, ele costumava ouvi-los para averiguar o que eles tinham aprendido. As delegações que chegavam de áreas periféricas eram entregues à responsabilidade do povo de Madina, não apenas para que fossem acomodadas por eles, mas também para receber educação sobre o Alcorão e a Sunnah. O profeta fazia-lhes perguntas para saber o quanto haviam aproveitado de sua aprendizagem. 2. O ensino da Sunnah pelo profeta através do método escrito. Todas as cartas do profeta aos reis, governantes, chefes e governadores muçulmanos podem ser incluídas nesta categoria de ensino da Sunnah por meio da escrita. Algumas dessas cartas são bastante longas e contêm questões jurídicas que tratavam do zakat, da fiscalidade, das formas de culto, etc. Podemos estimar o número de cartas que provavelmente foram enviadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e o registro de atividades relacionadas a elas. Se houveram escritos para ele em algum momento ou outro, devemos lembrar que o profeta tinha pelo menos 45 escribas que estavam na mesma posição e assim podemos contar com o que foi ditado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para diferentes companheiros, tal como Ali bin Abu Talib, alguns escritos de Abdullah bin Amir bin al-As e uma cópia da Khutbah do profeta que foi entregue a Abu Shah, um iemenita. 3. Ensino da Sunnah pelo profeta através da demonstração. Foi através da demonstração que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou o seu método de ablução, a maneira de realizar as orações, o jejum e a peregrinação. Em cada etapa da sua vida, o profeta deu excelentes lições práticas com instruções claras para que a sua maneira fosse aprendida. Ele disse: rezem como me veem rezar e aprendam comigo os rituais de peregrinação. E também, em resposta a muitas perguntas, ele costumava dizer àquele que o perguntava para que ficasse com ele e aprendesse observando a sua prática. Algumas medidas tomadas pelo profeta para a difusão de sua sunnah. 1. Criação de escolas. Escolas foram criadas em Madina pelo profeta sallallahu alaihi wasallam logo após a sua chegada àquela cidade. Seu método costumava ser o envio de professores e pregadores para diferentes áreas fora da cidade. Por exemplo,
Alguns delegados foram enviados para Azal e Kara no ano 3 da Égira, para Bir Mauna no ano 4, para Najran, Yemen e Hadramaut no ano 9 da Égira. Instruções do profeta para a difusão do conhecimento. O profeta disse: repasse conhecimento que vocês adquirem de mim, mesmo que seja apenas um verso. A mesma ênfase é perceptível em sua oração na peregrinação de despedida, onde o profeta disse: aqueles que estão presentes aqui e agora devem transmitir a mensagem para aqueles que estão ausentes. Era, portanto, uma prática comum entre os companheiros falar aos ausentes sobre os feitos e ditos do profeta. Eram ordenadas às delegações que iam a Madina que ensinassem o seu próprio povo ao retornar. Por exemplo, Malik bin al-Hurais, a quem o profeta pediu em sua partida que ensinasse ao seu povo. E este foi um dever que ele continuou a realizar mesmo muito tempo depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mesmo tipo de orientação também foi dada a outras delegações. Por exemplo, quando a delegação de Abdul Qais veio ao profeta pedir que ele os ensinassem, a fim de que pudessem transmitir os ensinamentos do profeta aos seus seguidores. 3. Criação de incentivos para professores e estudantes. O profeta não só deu as direções para educar o povo, mas também mencionou grandes recompensas para professores e estudantes. Ele afirmou que a aprendizagem e a busca do conhecimento é obrigatória para todos os muçulmanos. Quem negar-se a transmitir conhecimento entrará no inferno. Há uma menção no Alcorão, em Al-Baqarah, versículos 159 e 174. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Recompensa para os estudantes. O profeta disse: se alguém está em um caminho de busca do conhecimento divino, a ele será facilitado o caminho do paraíso. E estarão os anjos a espalhar as suas asas com satisfação àquele que busca esse tipo de conhecimento. E todos os habitantes dos céus e da terra, mesmo os peixes nas profundezas das águas, pedirão perdão a ele. Recompensas para os professores. A este respeito, o profeta disse: quando um homem morre, os seus atos se encerram, exceto em 3 ocasiões: Sadaqah Jariyah, caridade recorrente, o conhecimento cujo benefício continua a ser colhido por outros, e as orações para ele de um bom filho. Risco de punição. Para aqueles que se recusam a participar do processo educativo, mesmo com todas estas recompensas, o profeta sallallahu alaihi wasallam avisou sobre a punição que viria inevitavelmente como resultado de não ensinar e não aprender.